Um apelo aos obreiros de sustento próprio. Capítulo 6. Vários meios de sustento. Oportunidades para trabalhadores de variados talentos. Em ligação com a proclamação da mensagem em grandes cidades, há muitos tipos de trabalho que podem ser feitos por obreiros de talentos variados. Alguns devem trabalhar em uma área, outros em outra. O Senhor deseja que as cidades sejam impactadas pelo esforço unido de colaboradores de diferentes capacidades. Todos devem olhar para Jesus em busca de direcionamento, sem depender de seres humanos para obter sabedoria, para que não sejam desviados. Como colaboradores de Deus, devem eles procurar estar em harmonia uns com os outros. Deveria haver concílios frequentes e cooperação sincera e empenhada. Ainda assim, todos devem olhar para Jesus em busca de sabedoria, sem depender apenas de homens na busca de rumos a seguir. Engajar-se em negócios. Como advertir o povo nestes países? Escrito da Austrália. É a questão. O que pode ser feito para proclamar a mensagem quando temos tão poucos meios com que trabalhar e tão poucos obreiros? Se várias famílias se inteirassem da situação e se mudassem para estes países, aplicando-se em alguma atividade comercial, em locais onde haja poucos guardadores do sábado, e fizessem trabalho missionário por amor a Cristo, eu sei que através do esforço individual, mantendo uma influência concisa, poderiam fazer muito bem. Oh, que o Senhor mova a mente de muitos na América para se entregarem a essa obra. Eu tenho procurado vez após outra colocar esta situação perante o nosso povo em Battle Creek, mas ninguém responde. Há homens na América que, com seus hábitos industriosos, poderiam manter-se muito bem e ainda exercer influência para ganhar almas para a verdade. Gostaria muito de impressionar corações enquanto ainda estamos aqui, para os persuadirmos a vir por amor a Cristo, por amor às almas por quem Cristo morreu que estão a perecer. Poderíamos nos aconselhar em grupo e colocar planos em ação que não necessitassem de muitos recursos e ainda produzissem muito benefício. Cada um daqui que pode trabalhar já está trabalhando, mas há um território tão grande a ser trabalhado, tantos que ainda não ouviram o primeiro sonido da mensagem de advertência. Às vezes sinto que jamais devo deixar este campo até que as famílias vindas da América se instalem aqui como missionários, não ministros ordenados, mas trabalhadores em linhas diferentes. Missionários que sejam educadores industriosos. Missionários terão influência muito maior entre o povo se forem capazes de ensinar os inexperientes a trabalhar usando os melhores métodos e produzindo os melhores resultados. Desta maneira serão capazes de demonstrar que missionários podem se tornar educadores industriosos, e esse tipo de instrução será apreciada especialmente onde os recursos são limitados. Um fundo muito menor será necessário para sustentar tais missionários, porque em combinação com sua vida acadêmica, eles usaram da melhor maneira possível suas habilidades físicas em trabalhos práticos, e onde quer que forem, tudo o que adquiriram neste aspecto representará terreno vantajoso. Nervos espirituais fortes são necessários. A habilidade com que o carpinteiro usa suas ferramentas, a força com que o ferreiro faz a bigorna retinir, provém de Deus. Qualquer coisa que façamos, onde quer que sejamos colocados, Ele deseja controlar nossas mentes para que produzamos uma obra perfeita. A lição essencial de uma feliz diligência nos deveres necessários da vida ainda está por ser aprendida por muitos dos seguidores de Cristo. Trabalhar para Cristo como mecânico, comerciante, advogado ou fazendeiro, aplicando os preceitos do cristianismo nos negócios comuns do dia a dia, requer mais graça, mais rígida disciplina de caráter do que trabalhar como um reconhecido missionário no campo aberto. São necessários nervos espirituais fortes para trazer a religião à oficina e ao escritório, santificando os detalhes da vida diária e colocando cada transação sob o prisma dos padrões da palavra de Deus. Mas isso é o que o Senhor requer. Uma obra para fazendeiros cristãos.
Fazendeiros cristãos podem fazer verdadeiro trabalho missionário, auxiliando os pobres a encontrar moradas nos campos e ensinando-os como trabalhar a terra, tornando-as produtiva. Ensinai-os a usar os implementos agrícolas, a cultivar vários tipos de safras, a plantar pomares e cuidar deles. Muitos que lavram o solo deixam de obter resultados adequados devido à sua negligência. Seus pomares não são cuidados da maneira apropriada, as colheitas não são produzidas no tempo certo e um trabalho meramente superficial é feito no cultivo do solo. Os fracos resultados obtidos atribuem à improdutividade da terra. Testemunho falso é frequentemente produzido ao condenarem a terra que, se apropriadamente trabalhada, entregaria ricos retornos. Os planos acanhados, a pouca força empregada, o estudo superficial sobre quais seriam os melhores métodos exigem reforma imediata. Ensinem-se métodos apropriados a todos os que estiverem dispostos a aprender. Se alguém não quiser que lhes falem sobre ideias aprimoradas, deixem que as lições sejam dadas silenciosamente. Mantenham o cultivo de vossa própria terra. Quando vos for possível, deixem uma palavra cair aqui e ali aos ouvidos vizinhos e que as colheitas falem por si mesmas sobre os métodos apropriados. Demonstrem o que pode ser feito com a terra quando apropriadamente trabalhada. Avancem corajosamente. Aquele que ensinou Adão e Eva no Éden como cultivar o jardim, deseja instruir os homens hoje em dia. A sabedoria para aquele que dirige o arado e semeia a semente. Deus abrirá caminhos antecipados perante aqueles que confiam nele e o obedecem. Avancem eles corajosamente, confiando a ele o suprimento de suas necessidades de acordo com as riquezas de sua bondade. Aquele que alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixinhos é capaz atualmente de nos dar o fruto de nosso trabalho. Aquele que disse aos pecadores da Galiléia, lançai as vossas redes para a pesca, e que quando eles obedeceram, encheu-lhes as redes até que se rompiam, anseia que seu povo veja nesta história uma evidência do que ele fará por eles hoje. O Deus que no deserto deu aos filhos de Israel maná do céu ainda vive e reina. Ele guiará seu povo e dará habilidade e sabedoria no trabalho para o qual são chamados a fazer. Ele dará sabedoria para aqueles que se esforçam por fazer seu dever conscienciosa e inteligentemente. Aquele que é dono do mundo é rico em recursos e abençoará todos aqueles que estão procurando abençoar outros. Precisamos olhar na direção do céu com fé. Não devemos nos desencorajar devido a aparente insucesso, nem nos desanimar pela demora. Devemos trabalhar alegremente, esperançosamente, com gratidão, crendo que a terra guarda em seu seio ricos tesouros para o fiel trabalhador recolher, reservas mais valiosas do que o ouro ou prata. As montanhas e colinas estão se transformando, a terra está envelhecendo como um manto. Mas as bênçãos de Deus que para seu povo se espalham como uma mesa no deserto nunca falharão. Muitos se dispõem a ganhar seu sustento pelo suor do seu rosto, mas se recusam a cultivar o solo. Mas a terra reserva bênçãos escondidas em suas profundezas para aqueles que têm coragem, vontade e perseverança para recolher seus tesouros. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. O estabelecimento de indústrias como projeto missionário. Atenção deve ser dada ao estabelecimento de várias indústrias de maneira que famílias pobres possam encontrar emprego. Carpinteiros, ferreiros e, na verdade, todos os que sejam versados em algum ramo de trabalho útil deveriam sentir a responsabilidade de ensinar e auxiliar os incultos e desempregados. No ministério aos pobres, há um amplo campo de serviço para tanto mulheres quanto para homens. Cozinheiros eficientes, domésticos, costureiros, enfermeiros, a ajuda de todos é necessária. Que os membros de lares pobres sejam ensinados a cozinhar, a costurar e consertar sua própria roupa, a ministrar aos enfermos, a cuidar de uma casa de maneira apropriada. Que meninos e meninas sejam minuciosamente treinados em algum comércio ou ocupação útil. Pequenos sanatórios ou salas de tratamentos.
Hoje, a verdade deve ser proclamada como Cristo a proclamou quando esteve aqui na terra. Nosso povo, que se tem ajuntado em grandes centros, deveriam estar lá fora, nos campos, trabalhando por almas. Eles deveriam ir aos lugares onde a verdade ainda não foi ouvida, e orar, e planejar, e trabalhar, e ganhar experiências fazendo trabalhos práticos. Não está Cristo tão verdadeiramente em nosso mundo hoje em dia, como esteve então? Não pode Ele curar o enfermo tão bem agora como antes? Que pequenos sanatórios e salas de tratamento sejam estabelecidos e que pessoas recebam ensino nos métodos simples de tratar doenças. Aqueles que assumirem esta obra crescerão em competência, pois agências celestes invisíveis estarão presentes para auxiliá-los. Iniciando a obra como médicos missionários. Homens e mulheres devem estudar como podem melhor alcançar o povo. Então, que eles avancem como obreiros espirituais consagrados, que eles em alguma cidade aluguem um lugar onde morar e que imediatamente iniciem o trabalho. Encontrarão um número suficiente de enfermos a quem poderão apresentar-se como médicos missionários. Em alguns lugares, o médico missionário será melhor recebido se portar credenciais que indiquem que foi separado para a obra do Evangelho. Trabalho de casa em casa. Em muitos estados há colônias de agricultores esforçados e bem de vida que nunca receberam a verdade para este tempo. Tais lugares devem ser trabalhados. Que nossos leigos assumam esta linha de trabalho. Ao emprestarem ou venderem livros, ao distribuírem jornais e promoverem leituras bíblicas, nossos leigos poderão realizar muito em sua própria vizinhança. Cheios de amor pelas almas, poderão proclamar a mensagem com tanto poder que muitos se converterão. Um exemplo do que pode ser feito. 2 obreiros bíblicos estavam visitando uma família. Com a Bíblia aberta em sua frente, apresentaram o Senhor Jesus Cristo como o Salvador que perdoa pecados. Orações sinceras foram oferecidas a Deus e corações foram abrandados e subjugados pela influência do Espírito de Deus. Suas orações foram feitas com frescor e poder. À medida que a palavra de Deus era explicada, eu vi que uma luz suave e radiante iluminava as Escrituras, e eu disse em sussurro: saí pelos caminhos e valados e forçai-os a entrar, para que fique cheia a minha casa. Lucas 14, 23. A preciosa luz foi comunicada de um vizinho para o outro. Altares de família que haviam estado quebrados foram novamente erigidos e muitos se converteram. Meus irmãos e irmãs, entreguem-se ao Senhor para serviço. Não permitam qualquer oportunidade passar sem ser aproveitada. Visitem os enfermos e sofredores e demonstrem um terno interesse neles. Se possível, façam algo para que se sintam mais confortáveis. Através dessas ações, vocês podem alcançar o coração deles e falar algo sobre Cristo. Somente a eternidade revelará quão amplo pode ser o alcance de tal linha de trabalho. Outras linhas de utilidade se abrirão perante aqueles dispostos a fazer o dever que mais próximo deles se apresente. Não são os pregadores versados e eloquentes que são mais necessários atualmente, mas humildes. Homens e mulheres semelhantes a Cristo, que tenham aprendido de Jesus de Nazaré a serem mansos e humildes e que, confiantes em sua força, vão aos caminhos e valados para fazer o convite: vinde, porque tudo está pronto. Lucas 14, 17. Adotem atividades e ofícios variados. Aqueles que são sábios em agricultura, no lavrar o solo, aqueles que conseguem construir edifícios simples e modestos, podem ajudar. Podem fazer trabalho sadio e, ao mesmo tempo, evidenciar em seu caráter o alto padrão que é privilégio deste povo alcançar. Que fazendeiros, financistas, construtores e aqueles que são habilidosos em vários outros ofícios penetrem campos negligenciados para aprimorar a terra, para estabelecer atividades, para preparar casas simples para eles mesmos e para dar aos seus vizinhos um conhecimento da verdade para este tempo. Jesus não nos liberta da necessidade de nos esforçarmos, mas Ele nos ensina que devemos torná-lo primeiro e último e o melhor em tudo.
Não devemos adentrar qualquer atividade comercial, seguir qualquer carreira, procurar qualquer prazer que embarace a obra de sua justiça em nosso caráter e vida. Qualquer coisa que fizermos deve ser feita de coração como para o Senhor. Fabricação de alimentos saudáveis. Onde quer que a verdade seja proclamada, deve-se dar instruções para o preparo de alimentos saudáveis. Deus deseja que em todos os lugares as pessoas sejam instruídas a usarem sabiamente os produtos que podem ser obtidos com facilidade. Instrutores habilidosos devem demonstrar ao povo como utilizar para sua melhor vantagem os produtos que podem cultivar ou adquirir no setor do país onde estão. Assim, tanto os pobres quanto aqueles que vivem em circunstâncias melhores podem aprender a viver saudavelmente. Nossa obra é mostrar ao povo como podem obter e preparar os alimentos mais salutares, como podem cooperar com Deus na restauração de sua imagem moral neles. Aquele que, na edificação do tabernáculo, deu habilidades e entendimento em todos os trabalhos ardilosos, dará habilidade e entendimento ao seu povo para combinar produtos alimentícios naturais, ensinando-lhes assim como assegurar uma dieta saudável. É desígnio de Deus que em todos os lugares homens e mulheres sejam encorajados a desenvolver seus talentos, preparando alimentos saudáveis a partir dos produtos naturais encontrados em sua própria região do país. Se olharem para Deus, exercitando suas habilidades e criatividade sob a direção de seu Espírito, aprenderão como transformar produtos naturais em alimentos saudáveis. Assim serão capazes de ensinar aos pobres como proverem-se de alimentos que tomarão lugar de alimentos cárneos. Estes que são assim ajudados podem, por sua vez, instruir outros. Restaurantes. Em todos os lugares para onde a obra médico-missionária for levada nas grandes cidades, escolas de culinária devem ser mantidas. E em todos os lugares onde haja um vigoroso trabalho missionário e educativo em andamento, algum tipo de restaurante saudável deve ser estabelecido, que forneça uma ilustração prática da seleção apropriada e preparação saudável de alimentos. Uma maneira de criar interesses. Quando o assunto do estabelecimento de restaurantes foi primeiro introduzido, foi claramente informado que o principal alvo e objetivo desse trabalho deveria ser a conversão de almas. Não era o de criar pratos sofisticados que gratificassem o apetite, sem sobrar tempo para a obra de criar na mente dos outros o interesse pela verdade. Algumas tentativas podem ter sido feitas para interessar almas na verdade, mas elas têm sido muito débeis em comparação com aquilo que deveria ter sido feito. O aspecto financeiro não deve ser totalmente absorvente. Nossos restaurantes nos colocam em contato com muitas pessoas, mas se permitirmos que nossa mente seja inundada com o pensamento de lucros financeiros, falharemos no cumprimento dos propósitos de Deus. Ele deseja que aproveitemos cada oportunidade para apresentar a verdade que salva homens e mulheres da morte eterna. Para despertar investigação. Quando homens pensantes descobrirem que nossos restaurantes fecham aos sábados, começarão a fazer perguntas referentes aos princípios que nos levam a fechar aos sábados. Ao responder suas perguntas, teremos oportunidade de revelar-lhes a verdade. Podemos dar-lhes cópias de nossos periódicos e folhetos, para que possam entender a diferença entre o povo de Deus e o assim chamado mundo cristão. Qualificando para o trabalho. Que todos decidam-se de coração e mente a se tornarem sábios quanto à obra para esse tempo, qualificando-se para fazer aquilo que estão melhor adaptados. Homens que são bem-sucedidos na vida de negócios são perspicazes, aptos e rápidos. No serviço de Deus devemos aplicar tato e energia de maneira idêntica. Que cada homem de qualquer ofício ou profissão faça da causa de Deus seu primeiro interesse, não somente exercitando seus talentos para o avanço da obra do Senhor, mas também cultivando suas habilidades para esse fim. Muitas pessoas devotam meses e anos para a aquisição de um comércio ou profissão com o intuito de se tornarem-se trabalhadores bem-sucedidos no mundo.
Não deveriam eles fazer esforços de igual magnitude para cultivar aqueles talentos que farão dele um obreiro de sucesso para Deus? Todo este esforço de treinamento deveria ser acompanhado de uma diligente busca do Senhor por seu Espírito Santo. É essencial um conhecimento das Escrituras. Há uma marcante negligência na obtenção do conhecimento escriturístico essencial para amoldar a vida em todos os ângulos ao espírito do Evangelho. Muito se tem perdido por nossa ter semelhança com Jesus, perdido porque nós, em nossa própria conduta, não apresentamos o encanto de uma vida como a de Cristo, nem adornamos a doutrina de nosso Salvador com as graças cristãs. Como os servos de Cristo. Qualquer trabalho que façamos, devemos fazê-lo para Cristo. Há muitos tipos de trabalhos seculares a serem feitos para Deus. Um descrente faria esse trabalho de forma mecânica, pelos salários que recebe. Ele não conhece a alegria de cooperar com o obreiro mestre. Não há espiritualidade na obra daquele que serve ao eu. Motivos triviais, aspirações banais, inspirações vulgares, um desejo de ser considerado esperto pelos homens dirige sua vida. Tal indivíduo pode receber louvores dos homens, mas não de Deus. Aqueles que verdadeiramente são unidos a Cristo não trabalham pelo salário que recebem. Sendo coobreiros com Cristo, não se esforçam para exaltar o eu. No último grande dia, decisões serão feitas que surpreenderão a muitos. O julgamento humano não terá lugar nas decisões então feitas. Cristo pode julgar cada caso, e o fará, pois todo julgamento lhe foi entregue pelo Pai. Ele fará a estimativa da obra baseado em itens invisíveis ao homem. As coisas mais secretas estão perfeitamente visíveis aos seus olhos que tudo veem. Quando o juiz de todos os homens fizer a sua investigação, muitos daqueles que pela estimativa humana foram colocados nos primeiros lugares serão colocados nos últimos lugares, e aqueles que foram colocados nos lugares mais inferiores pelos homens serão retirados das fileiras e tornados primeiros.